Olavo de Carvalho, olha, é um nome que dificilmente passa despercebido no Brasil de hoje, né? Para alguns ele foi um gênio, talvez o maior filósofo que o país já teve. Para outros, um polemista, até uma figura perigosa. Mas se a gente tentar ir além dos rótulos, a pergunta que fica é: o que ele realmente pensava? E principalmente, como é que as ideias dele conseguiram dividir uma nação inteira? Para a gente ter uma ideia do tamanho do alcance dele, vamos começar com este número, 500 mil. É isso mesmo, 500 mil. Essa foi a quantidade de cópias vendidas de um único livro dele, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Agora, pensem comigo. Num país onde vender 10 mil livros já te transformam num best-seller, esse número é simplesmente colossal. E é aí que a gente chega na pergunta central de tudo isso. O que foi que Olavo de Carvalho ensinou que conseguiu, ao mesmo tempo, criar uma legião de seguidores e uma oposição tão, mas tão feroz? O que é que tinha na filosofia dele que ressoou com tanta gente? Bem, para a gente começar a desemaranhar esse novelo, vamos por um caminho um pouco diferente. Não vamos começar pela política. Vamos começar pelo indivíduo, por um dos conceitos mais importantes do pensamento dele, a teoria da personalidade. A ideia aqui é que a personalidade não é uma coisa fixa, estática. Para o Carvalho, ela evolui em estágios, quase como se fossem camadas de uma cebola, sabe? Cada camada nova se constrói em cima da anterior, trazendo um novo propósito, uma nova motivação que passa a guiar as nossas ações. Por exemplo, a primeira camada é a mais básica de todas, a de um bebé. O objetivo dele é um só: existir, comer, dormir, sobreviver. Simples assim. Agora, se a gente pular lá para a quinta camada, a coisa muda de figura. A motivação já é outra. A pessoa agora quer provar que é competente, mostrar que tem habilidade para resolver problemas, para ter algum poder sobre a própria realidade. Cada camada, entende, redefine o que move uma pessoa. Mas essa teoria sobre desenvolvimento pessoal era só a ponta de partida. Ela se conecta a um problema filosófico que ele via como sendo muito maior, um diagnóstico que ele fez sobre o pensamento moderno em geral. E ele deu um nome para esse problema: paralaxe cognitiva. Parece complicado, mas a ideia é, na verdade, bem direta. É a desconexão, o abismo entre o que um filósofo pensa, o que ele escreve em suas teorias e aquilo que ele de fato vive. É o divórcio entre a teoria e a realidade concreta. Imagina assim, de um lado a gente tem a experiência real, o mundo que a gente toca e sente, onde nós existimos. Do outro, a teoria abstrata, aquela construção mental. O problema, segundo Carvalho, é que muitas vezes o próprio pensador se esquece de se incluir na equação. É como se ele estivesse assistindo a um filme sobre o mundo, de fora, sem se dar conta de que ele também faz parte do elenco. E essa citação dele resume isso perfeitamente. A crítica é que o filósofo moderno teria se apaixonado tanto pelas próprias ideias que passou a preferir a sua imaginação à realidade que estava bem na frente dos seus olhos. Certo, mas então como é que se fecha essa lacuna entre a teoria e a realidade? O Carvalho não ficou só na crítica. Ele foi além e propôs um método para basicamente reaprender a pensar. Esse método ficou conhecido como filosofar em espiral. A proposta era justamente fazer o aluno se reconectar com a realidade, ensinando a ver o mundo não como uma foto parada, um conceito estático, mas sim como um processo vivo, uma coisa que está sempre em movimento. E a principal ferramenta para isso era a teoria dos 4 discursos. O mais fascinante aqui é que o método dele não começava com a lógica pura, como a gente poderia imaginar. Não, começava com a poesia, com a literatura. A ideia era que, primeiro, a gente precisava treinar a imaginação para enxergar o que é possível. Só depois dessa base é que viriam a retórica, a dialética e, por último, a lógica. E é aqui que a coisa toda dá uma virada impressionante. Como é que esse projeto filosófico, que parecia tão focado no desenvolvimento de cada um, de repente explode e se transforma numa força cultural e política massiva? A escala da influência dele foi gigantesca. O curso online de filosofia, o famoso COF, chegou a ter mais de 5.000 alunos. Ele se tornou a principal referência intelectual de um movimento político que estava nascendo, a nova direita, e acabou moldando o pensamento de uma geração inteira de figuras públicas no Brasil. Para os seus admiradores, ele era simplesmente incomparável. Um professor que foi aluno dele chegou a dizer que a obra de Olavo era a expressão mais autêntica e genuína da filosofia. Basicamente, que ele tinha resgatado o verdadeiro sentido do que é pensar. Só que essa admiração estava longe de ser um consenso, nem mesmo entre os ex-alunos. Um crítico, que também estudou com ele, criou aquela famosa expressão imbecil coletivo da direita,
acusando uma parte dos seguidores de terem banalizado os ensinamentos, transformando tudo numa espécie de marketing digital. E toda essa controvérsia acabou definindo a imagem pública dele. Se a gente olhar numa plataforma como a Wikipédia, por exemplo, que é onde muita gente busca informação, os rótulos que aparecem ligados a ele focam quase que exclusivamente na polémica e muito pouco na filosofia em si. E aqui está, talvez, o grande paradoxo do legado dele. Um filósofo cujo trabalho era totalmente focado na consciência individual, no autoconhecimento, na relação de cada pessoa com a realidade e que, no final das contas, acabou se tornando o epicentro de uma polarização política coletiva sem precedentes. O que nos deixa com uma última pergunta, que talvez seja a que amarra toda essa trajetória tão complexa. Como é que a jornada de um pensador para entender a consciência individual pôde, no fim, ter um papel tão decisivo na forma como uma nação inteira se redefine?